A intolerância alimentar, ela tem um papel muito importante nos pacientes que têm sintoma gastrointestinal. As principais que a gente mais vê no consultório, a primeira, sem dúvida, é a lactose. A intolerância à lactose, ela tem uma prevalência que pode chegar a 70% da população. E a maioria dessas pessoas não se olha. Por que eu estou falando isso? Porque a mulher, principalmente, ela tem esse olhar mais investigativo de eu comi isso, me fez mal. Será que foi o quê? O homem não. Ele está vivendo a vida dele, ele só está vendo que a barriga está inchada, que está com diarreia, ele não tem nem noção do que ele comeu hoje. Quanto mais o que ele comeu, sei lá. Então, a pessoa não se olha e aí ela não consegue identificar que o gatilho é alimentar. Alguns pacientes são mais observadores, outros não. Então, o médico, ele tem que investigar. Porque a intolerância à lactose é muito comum. Mas um paciente que chega para mim, que ele não tolera lactose, que ele não tolera glúten, que ele não tolera o feijão, que ele não tolera o abacate, que ele não tolera o morango, que ele não pode beber um vinho, que não pode beber... Esse paciente, ele tem um intestino doente. E pode ser que essas várias intolerâncias alimentares sejam secundárias a esse processo que ele está vivendo, que pode ser um processo de desbiose, pode ser uma doença autoimune, como é o caso da doença celíaca. Então, a gente precisa investigar e falar das intolerâncias alimentares, mas a gente tem que entender que o intestino doente, ele deixa essa pessoa intolerante a tudo, que era a situação que eu vivia. Quando eu descobri a dieta pobre em FODMAPs, eu falei, nossa, eu descobri o meu problema, eu não posso comer FODMAP. E no primeiro momento, o que eu fiz? Tirei. Só que não estava certo isso. Porque a minha intolerância a todos aqueles grupos de FODMAPs era secundária à desbiose intestinal, que eu não sabia que eu tinha. Então, eu vejo isso hoje no meu consultório, pacientes que chegam lá comendo 5 alimentos. A pessoa só come frango, chuchu, batata, arroz e cenoura. Isso é cada vez mais comum no consultório dos gastroenterologistas. Por quê? Tudo que a pessoa come, ela tem algum sintoma. Então, o que ela faz? Comi, passei mal, não vou comer mais. Comi, passei mal, não vou comer mais. Daqui a pouco ela está comendo arroz e frango. Aí adianta eu falar, realmente você é intolerante a tudo. Então, tira tudo que você está curada. Não tá. Maldição! Maldição! Então, eu tenho que dar um diagnóstico para essa pessoa. E eu vejo muitos pacientes que se tratam por conta própria. Por quê? Ouviu que existe a intolerância à histamina, existe a intolerância à frutose, existe a intolerância à lactose. Aí a pessoa vai tirando, aí chega uma hora que a pessoa não tem mais o que ela comer e ela não tem vida, literalmente. E isso não é saudável. A gente brincou da maldição, mas uma maldição. Coitada, a vida da pessoa é toda prejudicada. Essa semana eu atendi uma paciente que quando ela chegou no meu consultório no ano passado, ela estava pesando 30 e poucos quilos. Ela estava muito desnutrida. Durante anos, ela não tolerava comer nenhuma fonte de proteína animal. Ela não tolerava grãos. E ela foi tirando porque ela passava mal e tentando cuidar, mas o diagnóstico principal dela era o SIBO. E depois que a gente tratou, que a gente recuperou o intestino, repôs enzimas, ela já recuperou 7 quilos. E aí, essa semana passada, pela primeira vez, ela viajou com a filha dela depois de 5 anos. E pôde comer fora de casa. Porque durante 5 anos, onde ela ia, ela levava o que ela comia, porque ela não tinha opção de comida. E isso é muito impactante. Então, a gente tem que dar um diagnóstico para o paciente, para ele saber exatamente o que ele pode, o que ele não pode, e o que é dele, e o que ele está intolerante. Porque a gente vê muitas pessoas que estão intolerantes. E essa pessoa não adianta falar, não, esquece isso, come mesmo, tem que comer. Aí a pessoa come e passa mal, que é o que muitos médicos falam. Não existe intolerância à histamina, tem que comer. Aí a pessoa come e passa mal, come e passa mal. Você acha que o paciente vai ficar comendo até quando, passando mal? Não existe isso. Eu preciso dar um diagnóstico para o meu paciente saber isso eu posso, isso eu não posso. Isso é meu ou isso é uma consequência? É o tal do buscar a causa. Então, pessoas que são intolerantes a tudo não têm intolerância, elas têm um intestino doente. Eu tenho que cuidar desse intestino, recuperar essa microbiota, melhorar essa digestão. Porque a gente fala de intestino, mas tudo começa na digestão. Se a pessoa não digere bem... Não vai sair ali para... Vai. Não tem como. Não tem como resolver essa equação. Se a pessoa não digere bem, ela não vai absorver os nutrientes e isso vai sobrar para ser fermentado pelas bactérias no intestino.
E que bom que a gente tem bactérias no nosso intestino, porque elas nos protegem, elas modulam o nosso sistema imunológico, elas produzem vitaminas, elas nos ajudam na produção de neurotransmissores. É desejável a gente ter bactérias no nosso intestino, só que a gente tem que ter bactérias em equilíbrio. Não dá nem para falar de bactéria boa e ruim, porque tudo depende do contexto. Não dá nem para xingar as ruins. Essas aí não dá. Depende do contexto. Boa, Por quê? Eu posso ter uma bactéria potencialmente ruim que está controlada. Agora, se ela está em supercrescimento, é porque esse espaço foi criado. E as nossas bactérias estão lá no nosso intestino competindo por alimento e por espaço. Se eu tenho falta da microbiota protetora, eu vou ter espaço para proliferação de bactérias ruins, de fungos. E é por isso que a gente vive uma epidemia de desbiose, porque as pessoas usam várias medicações que interferem na microbiota, porque as pessoas se alimentam muito mal, a pessoa come todo dia a mesma coisa, todo dia alimento que foi feito para durar meses na prateleira. Por quê? Por que esse alimento dura meses lá na prateleira? Porque ele tem coisas que têm ação antimicrobiana, porque senão prolifera. Se você deixa um alimento fora da geladeira, não vai dar bactéria? Agora, como que esse negócio fica lá na prateleira meses? Não tem conservante, não. Claro que tem, claro que tem. E aquilo ali interfere na sua microbiota. A gente já tem vários estudos mostrando o papel dos adoçantes, dos emulsificantes, que é aquilo que deixa os alimentos mais fofinho, mais cremoso. Em destruir a barreira de proteção do seu intestino, aumentando permeabilidade intestinal, inclusive estudos mostrando aumento do risco de doenças inflamatórias do intestino, que é uma doença autoimune do intestino. Então, o que a gente vive hoje é uma consequência.